Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo sobre aspectos e hoje nós vamos falar sobre o septil e o que ocorre quando você tem o septil no horóscopo. Este aspecto ocorre quando nós pegamos a mandala astrológica, que tem exatamente 360 graus, e dividimos por 7, por isso o septil do número 7. O resultado vai dar aproximadamente 51 graus. O resultado vai ser um número quebrado, uma dízima periódica. O septil é uma relação geométrica entre dois planetas com 51 graus de angulação. A extensão dele é o chamado bisseptil, que tem uma distância de 102 graus de angulação, e o triseptil, que são 154 graus. E esse aspecto, ele denota genialidade e uma mente brilhante. São as pessoas que, quando crianças, tiram notas muito altas na escola, ou são muito diferentes, são incomuns, têm conhecimentos excêntricos, fora da idade ou fora da cultura. São crianças que pensam fora da caixinha, então elas chamam a atenção dos professores e dos pais e elas são colocadas ao palco para demonstrar as suas qualidades mentais. Então elas podem se sentir isoladas e o isolamento dá um sentimento de distanciamento, de não se encaixar ao contexto. Então, deve-se tomar muito cuidado com essas crianças, porque elas querem ter uma vida normal, como brincar, jogar bola, jogar videogame. E a criança precisa viver essas coisas para que ela cresça com uma mente saudável. Então, quando elas crescem, elas podem ser entendidas como superdotadas ou com um QI acima do normal. Embora o QI acima do normal é muito relativo, porque essas provas ou testes que medem o QI têm um recorte cultural e histórico e obviamente que uma pessoa com QI alto que vai responder a esses testes e ela pertence a este recorte cultural, ela vai tirar notas boas, mas se você der a mesma prova para uma pessoa de uma outra cultura que também tem o QI alto, ela provavelmente não vai tirar a mesma nota. Então, é mais uma questão de medir conhecimentos que são afins de uma cultura ou de um tempo, e não necessariamente de medir a genialidade de uma pessoa, porque pessoas como Albert Einstein tiravam notas muito ruins na escola, eram entendidos como alunos que não eram promissores, tanto que a própria família havia jogado em cima dele um sentimento de derrota, ou de que ele não ia ser nada, que ele ia ser um pária. E o Albert Einstein foi o criador da teoria da relatividade e da tecnologia nuclear. Então, o que eu quero dizer com isso é que, às vezes, a genialidade pode vir de uma pessoa que a sociedade menos espera. Então, o septil é um aspecto de surpresa. O septil é um aspecto que tem referência ao número 7, que é um número místico, assim na terra como no céu, que representa acessar o consciente coletivo. O inconsciente coletivo é um número não racional, é um número que é uma dízima periódica, quando nós fazemos a divisão. E dízimas periódicas são eternas. Elas não têm fins, então elas representam uma pessoa que tem uma inteligência sem limites, que tem uma capacidade de aprendizagem, de abstração sem limites, mas com um aspecto irracional na personalidade, porque o número 7 é um número que vai para além da razão, além para a lógica, é um número
é um número bastante criativo e místico. Então, a pessoa pode ter aspectos de compulsão muito fortes na personalidade dela, principalmente pelo que ela está pesquisando. Então, vai requerer muito sadhana, vai requerer muito contemplação espiritual para que você consiga lidar com esses talentos, porque pode acontecer de você ser compreendida como uma pessoa louca ou insana, e isso dá um senso muito forte de inadequação e de depressão, tristeza. Então, os septiles, bisseptiles ou triseptiles denotam tristeza, porque vai requerer que a pessoa aprenda a estruturar a sua criatividade e ter os seus ideais, os seus aliados que possam suportar o seu ideal, mas dependendo do nível de consciência da pessoa, o número 7 indica a quarta dimensão, e que você vai chegar na quarta dimensão, e que é uma dimensão que supera todas as coisas do nosso tempo e da lógica, representa chegar num outro plano de consciência. Então, as pessoas que não chegaram na quarta dimensão podem compreender uma pessoa que está na quarta dimensão como sendo louca, como sendo irresponsável, como sendo rebelde, como sendo uma pessoa que não se encaixa, que precisa de ajuda. E das pessoas que a gente mais às vezes menospreza a inteligência são as pessoas que eventualmente podem aparecer com uma grande inovação, porque o septil denota uma pessoa com a capacidade de criar algo novo, ou de ter uma inteligência muito profunda para a ciência, para o místico. Esse aspecto é onde é plantada a semente de um líder espiritual, a semente de um líder da comunidade científica, uma pessoa que tem uma visão fora da caixinha, uma pessoa que ninguém nunca viu antes, que não tem precedentes. Então, ela pode gerar bastante fascínio, e a capacidade de criatividade aqui é tão alta, principalmente quando o planeta que está fazendo o septil está fazendo também um aspecto de quintil ou biquintil e o novio. Essa é a verdadeira marca de um gênio, uma mente brilhante. Então você vai ter que ter muita responsabilidade para realmente expressar essa criatividade e ter coragem para fazer as suas invenções, porque podem ser invenções que podem mudar a comunidade científica, a comunidade mística ou a comunidade como um todo. São pessoas que podem não ser reconhecidas no seu tempo de vida. E se você olhar as histórias dos gênios, muitos deles foram taxados como impróprios para a época. E dependendo de alguns gênios, eles sofreram até mesmo a Inquisição da Igreja Católica, porque eles foram mal compreendidos. Então, anos depois da morte, eles são entendidos como revolucionários, e as suas invenções trouxeram muitos ganhos, trouxeram muito mais qualidade de vida para a humanidade. Então, mesmo depois que elas morrem, elas são lembradas para sempre, elas são imortalizadas. E o número 7, quando dividimos o mandala em 360 graus, ele dá uma dízima periódica, que significa que é infinito, que é atemporal, que é imortal. Então é o aspecto que dá a capacidade de imortalidade e, logicamente, que numa dimensão simbólica. E quando isso vai ser ativado? Na época que você estiver passando por um Mahadasha, ou um trânsito de um planeta lento em cima do planeta que tem os septiles, triseptiles ou bisseptiles, vai ser a época de manifestar aquilo que se deseja implantar na sociedade, que vai revolucionar. Mas se você não souber lidar com a incompreensão da sociedade, você pode desenvolver
comportamentos muito irracionais que levam para a autodestruição, que levam para vícios, que levam para o isolamento a ponto de afetar a sua saúde mental, emocional, a sua saúde física. Então você, com os septílios, vai ter que ter muita maturidade emocional para lidar com isso, porque às vezes você pode não ter os ganhos do seu tempo de vida, ou assim, ver quando está muito velho, ou às vezes pode acontecer se tiver alinhamentos planetários que indicam que você vai ter reconhecimento mais cedo, mas de qualquer forma. Você deve criar um solo fértil para expressar essa criatividade. Como você olha, se você tem o aspecto de septil no seu horóscopo, você vai entrar no software de astrologia védica. O astro.com não tem o septil, o grifo. Então você vai entrar no Jagannatha Hora, em data de nascimento, colocar a data de nascimento, a hora, os minutos e o gênero, a cidade, tudo certinho, de acordo com a sua certidão e o fuso horário. Aí você vai clicar em OK, aí vai se gerar o mapa Rashi, que é o mapa natal védico, que é o D1. Então você clica com o botão direito do cursor aqui e vai selecionar a opção Saptamsha, que é o sétimo mapa harmônico, ou divisional 7. Você clica no quadradinho do lado para ele calcular o Bhava Chakra ou Chala Chakra do sétimo mapa harmônico, que ele vai dar a precisa posição das casas. Então esse mapa aqui, os planetas que estiverem em conjunção, indica que no mapa natal eles estão em septil. Então é aí que você vai conseguir saber. Você organiza as coordenadas e pronto. Vocês estão vendo aqui que Saturno, Marte e Mercúrio estão na constelação de Escorpião. Então significa que no mapa natal dessa pessoa, ela tem todos esses planetas numa posição numa relação geométrica de septil, bisseptil ou triseptil. Então indica que quando você passar pelo Mahadasha daquele planeta, que você vai ter que ter um tempo de contemplação, porque é um número místico em que você precisa realmente parar e analisar a sua vida e que caminho deve tomar, porque o número 7 indica destino. Ele indica uma bifurcação que vai acontecer no seu destino e você vai precisar tomar uma posição, você vai precisar optar, então você não vai poder ficar parado na frente da bifurcação. Aquele planeta vai falar, você vai ter que escolher o que você quer. Se você escolher o caminho de expressar sua criatividade, sua genialidade, você vai ter que ter disciplina. Você vai ter que, às vezes, fazer sacrifícios, e o septil indica sacrifícios por uma causa maior. Então, a história dos gênios é perpassada por sacrifícios. Eles não viveram uma vida comum, como uma pessoa comum viveria, como um cidadão comum, que casa, tem filhos, tem muitos amigos, sai muito para festas, tem muita recreação. Às vezes, para você criar uma coisa grande, uma máquina que vai revolucionar, você vai precisar ficar em isolamento e bastante imersão naquilo. Sim, eu sei, não é fácil, porque isso traz um senso às vezes, de muito questionar a sua missão. E muitas pessoas com septil vão questionar a sua missão. Eu deveria fazer isso ou não deveria? Eu deveria viver uma vida comum ou eu deveria seguir essa minha genialidade? Então, é fundamental que haja essa contemplação e tomar a postura de seguir esse caminho. E mesmo que você não seja reconhecido no seu tempo de vida, mesmo que você ganhe reconhecimento muito tardiamente, você tenha a certeza de que o que você vai criar tem o enorme potencial de revolucionar a humanidade. E o que você criar depois da sua morte, você vai ser lembrado para sempre, porque com o aspecto de septil, bisseptil ou triseptil, você tem o potencial da imortalidade.
Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova hoje. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todo dia, esteja ligado e como sempre nos vemos na próxima. Obrigado!